Olá, tudo bem? Estamos de volta para a segunda parte da nossa lição Batismo na Bíblia. Na primeira parte nós vimos como o batismo era realizado. A palavra batismo vem da palavra grega baptisma, que significa imergir, mergulhar. Também vimos que João Batista batizava pessoas onde havia muita água, o que sugere, pressupõe necessidade de muita água justamente para o mergulho, a imersão das pessoas. Começamos a ver o porquê, qual é a finalidade, o propósito do batismo. Em Atos 2:38, Pedro disse àquelas pessoas que elas deviam se arrepender e ser batizadas em nome de Jesus para que seus pecados fossem perdoados. Em Atos 22:16, Paulo contava a história de sua conversão, quando disse que Ananias lhe disse as seguintes palavras: o que você está demorando? Por que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados. Em Marcos 16, 15 e 16, depois de Jesus ter dito que eles deviam pregar o evangelho a todo mundo, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, falando sobre o dilúvio, aquela água, Pedro disse, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 11, nós vimos o texto que explica o simbolismo do batismo, ou seja, o que o batismo representa e por que ele é feito por imersão. Porque o batismo representa morte, morremos com Cristo, sepultamento, somos sepultados com Cristo e ressurreição, ressuscitamos com Cristo para viver uma nova vida. Em João capítulo 3, Jesus falou palavras que estão em perfeita harmonia e de acordo com o texto de Romanos capítulo 6. E, inclusive, as palavras que Jesus falou são compreendidas pelo que está dito lá em Romanos capítulo 6. Na ocasião em que Jesus falou estas palavras, um mestre da lei chamado Nicodemos havia ido visitar Jesus, admitindo reconhecer que Jesus era um verdadeiro enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. E antes que Nicodemos fizesse qualquer pergunta, Jesus já lhe respondeu, porque Jesus sabia qual era a maior necessidade de Nicodemos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, e lá no versículo 3, nós lemos as seguintes palavras. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que esse ao Senhor é a Nicodemos, que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus deixou claro para Nicodemos que é necessário um novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário um novo nascimento para ver o reino de Deus. Então Nicodemos, um pouco confuso, perguntou como é que isto poderia acontecer a um homem velho como ele. Versículo 4, Nicodemos vai dizer... Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então, Jesus explicou como passar pela experiência do novo nascimento, ou como esse novo nascimento acontece. Versículo 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor, ou seja, a Nicodemos, que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eis aí o sentido e o significado desse novo nascimento. Quando é que este novo nascimento acontece? Resposta: quando se nasce da água e do Espírito. Não é um novo nascimento literal, como Nicodemos estava imaginando, e ele pensou: como é que eu vou voltar ao ventre e à barriga da minha mãe para nascer de novo se eu já sou um homem velho? Jesus não está falando de um novo nascimento literal, é um nascimento da água e do Espírito. E
quando é que uma pessoa nasce da água e do Espírito? Resposta: no batismo. Qual o ato, cerimônia ou celebração cristã que é feita com o elemento água? O batismo. E além do batismo? Nenhuma outra. Quando seria esse nascer da água e do Espírito se não fosse no batismo? Como inclusive ensina de maneira harmoniosa, concorde todo o Novo Testamento. Considere Romanos capítulo 6, que lemos na parte inicial da nossa aula. Se o batismo representa morte, sepultamento e ressurreição para o salvo viver em novidade de vida, nascer da água e do Espírito não poderia ser em outra ocasião que não seja no batismo. Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Qual é o propósito, a finalidade do batismo? Batismo é para nascer de novo e então ver e entrar no reino de Deus. Agora preste bastante atenção. Jesus foi categórico, bastante claro. Suas afirmações não deixam dúvidas. Ele falou com firmeza, dizendo que se não acontecer o novo nascimento, não será possível ver nem entrar no reino de Deus. Isso não está em perfeita harmonia com todas as passagens que lemos nesta lição até agora? Sendo o batismo para perdão de pecados, como diz Atos 2:38 e 22:16, para ser salvo, como diz Marcos 16:16 e 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21, e para morrer, ser sepultado e ressuscitar com Cristo para viver uma nova vida, como ensina Romanos 6, versículos 1 a 11. Como ver ou entrar no reino dos céus sem ser batizado? Jesus disse: não é possível. Mas alguém poderia perguntar: mas o ladrão da cruz não foi salvo sem ser batizado? Pois Jesus disse a ele que o mesmo estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia. O ladrão da cruz não foi salvo sem ser batizado? Não sabemos exatamente. O texto não diz que ele não foi batizado. Poderia ter sido batizado por João Batista ou pelos apóstolos. Mas, se foi salvo sem ter sido batizado, ele o foi como todas as outras pessoas que viveram antes daquele período. Como Enoque, que foi transladado ou levado aos céus sem precisar morrer. O mesmo aconteceu com Elias. Vários profetas e homens de Deus do passado também foram salvos sem precisar ser batizados. Por quê? Porque o batismo não fazia parte dos ensinos e não era um requisito ou exigência para a salvação na velha aliança. E por isso, caso o ladrão tenha sido salvo sem ser batizado, ele teria sido salvo como todas as outras pessoas do Velho Testamento. Esta teria sido pelo menos uma das razões. Quando foi que a nova aliança passou a vigorar ou valer? Depois da morte de seu testador, ou seja, daquele que fez a aliança, que foi Jesus. Nós vimos isso na terceira lição do primeiro módulo deste curso Deixe a Bíblia Falar. A nova aliança passou a vigorar, a valer depois da morte de Jesus. O ladrão foi salvo enquanto Jesus estava vivo, porque Jesus falou com ele que ele estaria naquele dia no paraíso. Logo, o ladrão morreu enquanto a velha aliança vigorava ou valia.
Outra razão. O batismo para a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não havia sido ordenado nem estabelecido como norma por Jesus antes de sua morte, mas o foi após a sua ressurreição e antes de sua ascensão ou subida aos céus. Foi nesta ocasião, antes de sua subida aos céus, após a sua ressurreição, que ele deu a ordem a seus discípulos de irem e pregarem em todas as nações e fazerem de outros seus seguidores. Foi somente aí que ele disse, batizando estes discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há algumas razões que podem servir como explicações para o ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz ter sido salvo sem ter sido batizado, caso não tenha mesmo sido batizado. Mas lembre-se do que estudamos em nossa segunda lição do primeiro módulo, na verdade, chamada Como Estudar a Bíblia. Nosso entendimento ou compreensão de uma passagem bíblica não pode contrariar ou desfazer o que outras passagens ensinam sobre o assunto. Se isto acontecer, nosso entendimento ou compreensão estaria errado. Se a Bíblia diz que o batismo é para a salvação e a Bíblia diz, deve haver uma razão para a salvação do ladrão, caso tenha sido salvo sem ter sido batizado, que não contraria o que estas outras passagens claramente, de maneira simples, dizem. Claramente, o que Jesus ordena e o que a Bíblia ensina é que todos precisam ser batizados sem exceções. Não há ninguém que deva pensar, mas eu posso ser diferente ou eu devo agir diferente. O batismo em nome de Jesus foi sim ordenado pelo Mestre e passou a ser praticado depois de sua subida aos céus, o que combina com o início da nova aliança e da igreja cristã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e veja este mandamento. Nós já vimos também em Marcos 16, é o mesmo mandamento, este mandamento de batizar os seguidores. Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa arrepende-se de seus pecados e depois decide ser um seguidor fiel e dedicado a Cristo. E aí sim, sendo um discípulo, um seguidor, em função de seu arrependimento e decisão, a pessoa estará pronta para ser batizada. Uma outra coisa que acontece quando somos batizados, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, eu vou ler na NVI Gálatas capítulo 3, quando eu não estiver usando a nova tradução na linguagem de hoje, estarei usando a NVI, isso durante todo este nosso curso Deixa a Bíblia Falar, e nós lemos o seguinte, Gálatas 3, 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Mais uma vez, a fé aqui é apresentada ao lado do batismo. Quem tem fé vai obedecer à ordem de Jesus de ser batizado. Todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Quando Deus olha dos céus, ele vê dois tipos de pessoas. Pessoas que ainda não foram revestidas de Cristo, da pureza, da santidade de Cristo, e por isso continuam carregando os seus pecados. E Deus vê pessoas revestidas de Cristo, que são pessoas puras. Mas puras por quê? Por causa de si mesmas? Não, não. Puras por terem sido perdoadas pelo sacrifício de Cristo. E para
nos tornarmos uma pessoa perdoada e salva, purificada aos olhos de Deus, precisamos nos revestir de Cristo. E quando é que nos revestimos ou nos vestimos com as vestimentas de Cristo? A Bíblia é clara, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ao sermos batizados, nos revestimos de Cristo. Quando o Novo Testamento ensina sobre o momento em que o pecador se torna salvo, todo o Novo Testamento concorda e diz uma coisa só. Ou seja, o pecador se torna salvo quando é batizado. Outra promessa importante que se cumpre no batismo é apresentada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, texto já lido. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom, ou a dádiva, ou o presente do Espírito Santo. O recebimento do dom do Espírito Santo não acontece separado ou independente ou em outra ocasião que não seja a ocasião do batismo. O recebimento do dom do Espírito Santo, pelas palavras do apóstolo Pedro em Atos 2,38, acontece no batismo. Outra passagem que deixa isto muito claro é Atos capítulo 19. Lá, o apóstolo Paulo encontra alguns homens que provavelmente haviam sido ensinados por Apolo. Apolo era alguém que só conhecia o batismo de João e ainda esperava Jesus, pois não sabia que Jesus já havia chegado, já havia sido morto, ressuscitado e subido aos céus. Apolo não sabia que Jesus havia ordenado o batismo para a remissão de pecados em nome dele. E Paulo encontra esses homens que provavelmente foram ensinados por Apolo, porque Apolo estava nesta mesma cidade, Éfeso, e Paulo logo de início faz uma pergunta a estes homens no versículo 1 e 2. Atos 19, 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A primeira pergunta de Paulo é para saber se eles haviam recebido o Espírito Santo. E então, Paulo ouviu a resposta negativa. Após a resposta negativa, eles disseram: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Após a resposta negativa, Paulo faz uma segunda pergunta no versículo 3. Qual pergunta Paulo faz no versículo 3? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Com esta pergunta, então, que batismo vocês receberam? Paulo está dizendo que o recebimento do dom do Espírito Santo não é um evento que acontece separado ou independente do batismo. De acordo com o apóstolo, o recebimento do Espírito Santo acontece no batismo. Por isso Paulo perguntou: receberam o Espírito Santo? Eles disseram não. Aí Paulo disse: então, tem alguma coisa errada com o batismo de vocês? Em que batismo vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Exatamente de acordo com o que Pedro havia dito em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando Paulo perguntou que batismo eles haviam recebido e eles responderam: batismo de João, Paulo logo descobriu o problema. E Paulo disse no versículo 4, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento
Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Estes homens foram batizados no batismo ensinado e praticado por João, que preparava o povo para a vinda daquele que viria e era maior, e seria maior do que ele, a saber, Jesus. Porém, Jesus já tinha vindo, ensinado, morrido, subido aos céus e ordenado o batismo em nome dele para a remissão de pecados e com uma bênção a mais, o recebimento do dom do Espírito Santo. Isso não fazia parte da promessa, não era uma promessa que receberiam aqueles que fossem batizados no batismo de João. Então esse batismo ensinado, ordenado por Jesus, tinha um propósito e era diferente do batismo praticado por João. O batismo de João foi válido até que Jesus morreu. Então é por isso que talvez o ladrão tenha sido batizado no batismo de João, não sabemos, até que Jesus morreu, ressuscitou, ordenou o batismo em nome dele e subiu aos céus. E aí Paulo, no versículo 5, veja o que acontece. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo vai batizá-los no nome do Senhor Jesus. Finalmente, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. E foram porque haviam sido batizados, mas não no batismo determinado e ensinado por Jesus no Novo Testamento. E você? Você foi batizado ou batizada no batismo ensinado por Jesus e com o propósito ou finalidade certa? Outra verdade presente nesse texto, sobre a qual falamos na aula anterior, é que crer é mais do que acreditar. Paulo havia perguntado a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E sabemos que crer é igual a acreditar mais obedecer. Paulo não estava perguntando se receberam o Espírito Santo quando acreditaram na existência, mentalmente, na existência de Deus e de Cristo. Acreditar sem que haja qualquer comprometimento, dever ou ação da parte da pessoa não é o crer da Bíblia. Crer no Novo Testamento inclui obedecer. E o que fará a pessoa que crê? Obviamente, em obediência ao Evangelho, irá arrepender-se dos seus pecados e ser batizada. A pessoa fará isto porque é mandamento e vontade de Deus. O recebimento do Espírito Santo não acontece separado ou independente do batismo. Isto é claro na Bíblia. Em Atos capítulo 2, versículo 41, nós lemos que após o batismo, o novo convertido passa a pertencer à família da fé. Atos 2, 41 está escrito: os que aceitaram a mensagem daquela pregação no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, em Jerusalém, quando Pedro manda que se arrependam e sejam batizados para a remissão de pecados, naquela ocasião, quase 3.000 foram batizados, e o texto diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Um acréscimo, ou seja, havia um grupo, e já vimos isto na lição sobre a igreja na Bíblia, que era o grupo dos apóstolos e seguidores de Jesus, e os que foram batizados em Atos capítulo 2 foram acrescentados a este grupo. Ao sermos batizados, somos acrescentados ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, conforme Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Já falamos sobre a necessidade de pertencer apenas ao grupo dos seguidores de Cristo, um grupo sem denominação, preservando a pureza e simplicidade do cristianismo do primeiro século. E o momento escolhido por Deus para que uma pessoa se torne parte ou passe a pertencer a este grupo foi o momento do batismo. Não há outro momento, outra ocasião. Aliás, veja a importância do batismo. No batismo, nós somos perdoados de nossos pecados, temos nossos pecados lavados
Atos 2, 38, 22, 16. No batismo, nós somos salvos. Marcos 16, 16 e 1 Pedro 3, 20 e 21. No batismo, nós morremos, somos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Atos capítulo 2, 38 e também Atos 19, versículo 1 a 5. E no batismo, nós passamos a pertencer à igreja. Atos 2, 41. Quando recebemos o batismo, por termos sido salvos, passamos a ser contados entre aqueles que, como nós, também foram salvos. A igreja que Jesus virá buscar. O batismo é importante? Pense um pouco em todos esses textos bíblicos lidos e analisados. Batismo é necessário? Alguém pode ser salvo sem batismo? Se apenas deixarmos a Bíblia falar, não haverá dúvidas. Verei você, se Deus permitir, na próxima parte da aula O Batismo na Bíblia. Até breve.